Então, algo bastante interessante. Se você está atento ao curso, você deve ter sentido falta de uma coisa, que é poder salvar os dados do seu programa para você poder utilizar em outra hora. Com certeza, seria muito chato você, toda vez que precisasse, sei lá, ir numa rede social, subir todas as suas fotos e talvez criar todas as suas postagens novamente. E pense bem, no sistema de administração você não tem como ficar colocando todos os dados toda hora. O que você vai precisar então é de algo que salve isso em memória no seu computador, que não seja apagado, ou seja, memória não volátil. A memória RAM ela apaga quando a gente desliga o nosso computador, ou mesmo quando você sai do seu programa, aquela memória que estava sendo utilizada não é mais. Para a gente conseguir, então, ter o registro mais durável, a gente passa a trabalhar com arquivos, tá? Arquivos, então, são blocos, né, de código não, de bytes e bits, etc., que são salvos dentro do nosso HD ou um SSD, uma memória não volátil, e que podem ser utilizados para consulta posteriormente, podem ser editados, e a gente separa eles dentro da programação de dois jeitos. São os arquivos de texto e os arquivos binários. É importante dizer que todos os arquivos são binários, mesmo os de texto. A única diferença é que, como trabalhar com texto pode ser um pouquinho mais complicado, a gente normalmente, então, usa esse nome porque a gente diz que só vamos encontrar dentro daquele arquivo texto. E isso já faz toda uma conversão por parte do nosso compilador automaticamente. Já os arquivos binários podem ter qualquer tipo de informação ali. Então, para a gente entender, a gente teria um pouco mais de assim, complicação, esforço, né, para conseguir o mesmo resultado. Começando aqui então com os artigos de texto, que vão ser os mais comuns, a gente vai criar e vai poder manipular eles através de um ponteiro. Aqui a gente chama um ponteiro para o tipo file, né, que é um tipo definido dentro da linguagem, que é uma constante, você pode inclusive ver, né, que ele vai ter algumas funções diferenciadas dentro do nosso código. Inclusive, ele vai ser utilizado para que a gente possa fazer várias operações. E aqui entra um conceito que é bastante interessante, que é o ponteiro nulo. O que é o ponteiro nulo? Basicamente é quando a gente não acha, ou seja, a gente não está apontando para nada. É também uma constante dentro do nosso código. E nesse caso aqui, se o arquivo, no caso esse ponteiro que a gente criou, estiver apontando nulo ali, como tem um código de exemplo, a gente diz que teve um erro. Isso vai acontecer quando a gente não encontrar o arquivo que a gente especificou na função fopen, tá? O que é essa função fopen? Todo arquivo que a gente for abrir, a gente vai utilizar ela, que basicamente vai fazer com que a gente passe o caminho do arquivo e o modo que a gente quer trabalhar com ele. Nesse caso aqui, a gente tem um arquivo .txt, né, que deve estar na mesma pasta que o programa compilado, né, e esse arquivo, então, ele vai servir como um tipo de referência, né, esse nome, e ele vai ter esse ponteiro dentro da memória, tá? E é importante também, sempre que a gente terminar de utilizar um arquivo, a gente fecha esse arquivo com um fclose. Esse F, aí no caso, é uma abreviação para file, tá? Arquivo, em inglês. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é abrir esse arquivo .txt no modo leitura, que é a letrinha R ali está exatamente para isso. E é interessante que a gente tem vários modos de leitura e escrita e apêndice, e cada um é representado por uma letra. No caso, o W é o modo de escrita, o R é o modo de leitura e o A é um modo de apêndice, onde a gente passa a escrever a partir do final do nosso arquivo, porque a gente não pode simplesmente escrever a partir do se a gente botar, perdão, se a gente botar a letra H, a W, né, que é a de escrita, a gente apaga o conteúdo que já existe e passa a escrever no final dele, ok? Então vamos lá. Lembrando que a gente usa essa terminação .txt
porque ela é a mais tradicional, porque a gente já indica no arquivo que ele é um arquivo de texto. Mas você pode colocar qualquer coisa na frente, que o programa, se for um arquivo de texto, o nosso programa em si vai ler sem problemas, tá? É interessante que muitos pensam que isso é uma grande conteúdo hacker, que você vai ter que aprender muita coisa sobre o próprio sistema operacional, mas não, essa terminação de 3 letras de qualquer arquivo, ela serve somente para dizer e dar uma dica para qualquer programa, para qualquer outra pessoa que estiver utilizando o sistema, aprender então qual que é o tipo de dado que está dentro daquele arquivo. Tanto que, tirando o TXT, todos os outros vão ser arquivos binários e, como a gente fala, especializados, que somente quem criou vai ter o acesso aos dados, porque ele sabe a ordem correta que era para eles estarem salvos, tá? E claro, falando um pouquinho mais do close, né? Quando a gente fecha esse ponteiro, basicamente o que a gente está evitando é que o sistema operacional tenha problemas com o uso desse arquivo. A gente não vai querer que nosso programa abra o arquivo, comece a editar e uma outra parte do programa resolva editar ao mesmo tempo. Então, para isso, a gente faz o close para garantir que, se ele precisar ser mudado, ele pode ser mudado em outra hora. Senão, a gente vai ter um erro, tá? Para a gente ler um arquivo de texto, né, a gente vai usar a função fscanf. O que é a função fscanf? É a mesma função de scanf, só que com F na frente de arquivo, né, file, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar para ele alguns parâmetros. Primeiro, o ponteiro do arquivo que a gente quer. Depois, o tipo de leitura que a gente vai fazer. No caso, %s, que é uma string, né? E depois o caminho da variável onde a gente quer salvar o resultado. E nesse caso, como a gente está lendo uma string, a gente não precisa passar o e-comercial do endereço. E aqui a gente está fazendo isso dentro de um while em que a gente tem uma diferenciação de EOF. EOF é uma constante dentro do nosso código que significa end of file, fim do arquivo. Com essa constante, a gente sabe que o nosso arquivo acabou, que não tem nada mais para a gente pegar dentro do nosso arquivo em si, tá? E aqui a gente está simplesmente imprimindo uma coisa atrás da outra, ok? Lembrando que em algumas funções vai ser respeitado a quebra de linha. Então você vai ler linha por linha, tá? E é para isso que serve, por exemplo, a função fgetS, que ela funciona assim como a função getS, que alguns programadores talvez já tenham visto aí em C, que não é mais tão utilizado, mas onde a gente passa primeiro a variável que a gente quer ler, depois o tamanho, né, que a gente pode receber dessa variável, se a gente vai passar ali no parâmetro o que a gente quer, né, ler ali dentro, e também um endereço. E basicamente o que vai ser feito ali vai ser jogar o valor. No caso, quando não tiver mais nada para ler, a gente retorna falso, por isso vai sair desse while. O fgetC, então, basicamente, ele vai ler caractere por caractere. Basicamente, você só precisa passar o fgetC, o ponteiro do arquivo, que ele vai ser jogado ali, então, para aquele pedaço, e ele vai ser salvo dentro de uma variável até que a gente encontre o erro, o caractere de fim de arquivo. E aí ele vai sair desse while, mas vai imprimir tudo na tela, tá? Pode ser um pouquinho estranho você ver essa questão de função dentro do while, mas isso acontece na programação em C. Não se preocupe muito, tá? Outra coisa que a gente faz, como é que a gente coloca um valor dentro de um arquivo de texto? E aqui é bastante simples, a gente usa a função fprintf ou a função fpoc. No caso da fprintf, basicamente o que a gente vai passar é na primeira parte da nossa função o ponteiro do arquivo que a gente está trabalhando, e na segunda o que a gente vai querer escrever. E pode ser aí uma string, ou então pode ser qualquer outro valor, uma variável de string que a gente tem dentro do nosso programa, tá? E assim a gente pode salvar dados de um registro inteiro, né? A gente pode salvar um sistema, né, com os nomes dos alunos, a gente vai dando um fprintf para cada nome.
E o F.C é a mesma exata coisa, a única diferença é que a gente vai salvar um caractere por vez. Já nos arquivos binários, a gente tem uma estrutura muito mais simples. Claro que o normal é a gente salvar o arquivo como .bin. Entretanto, a gente precisa pensar que isso não é uma restrição, tá? Se você quiser dar um nome genérico específico para o seu sistema, você pode, tá? Você pode criar sistema, um nome para o seu sistema em si, tá? Nesse caso aqui, eu escrevi o arquivo .bin e a leitura, tudo vai ser idêntico ao arquivo de texto. A diferença é, antes do modo ser R, W ou A, a gente vai botar, antes não, depois, né, o B, que a gente está dizendo que é um tipo de leitura binário, tá? Aqui a gente tem, para ler, a função fread, né, que vai funcionar bastante simples. Primeiro, a gente vai passar o endereço da variável que a gente quer salvar a nossa leitura. Depois, a gente vai passar o tamanho da nossa leitura a ser feita. Nesse caso aqui, eu estou passando o size of dessa struct, para a gente não ter aí um grande problema calculando cada byte utilizado. E a gente vai ler, vai botar quantas vezes a gente quer fazer essa leitura, no caso uma vez, porque a gente está salvando em uma variável, não um vetor. E também o ponteiro, então, para o arquivo que a gente tem. E nesse caso, a gente vai estar lendo exatamente aquela struct. E aqui, então, como que a gente escreve arquivos binários? Nesse caso, a função é bastante simples, tá? A gente usa a fwrite, onde a gente, escrita de arquivo, né? Onde a gente vai passar primeiro um endereço da função que a gente quer salvar, o tamanho dela, quantas vezes a gente quer salvar, e então o ponteiro. É as mesmas variáveis que a gente vai utilizar dentro da leitura, a única diferença é que a gente vai estar escrevendo no nosso arquivo. Então vamos lá para a nossa ideia, para a gente poder testar um pouquinho disso na prática. Vamos lá então começar o nosso capítulo sobre arquivos de textos e arquivos binários, como é que a gente vai trabalhar com eles para poder ter aí um resultado interessante. Vamos começar aqui então pensando no que a gente vai querer salvar dentro do nosso arquivo, né? Então vamos colocar aqui, primeiramente vamos criar um struct fora do nosso contexto, vamos colocar aqui typedef struct, vamos abrir e fechar chaves, botar aqui um ponto e vírgula no final, e então criar, chamar de aluno mesmo, a gente vai dar para ele um nome, certo? E vamos dar para ele também uma nota, um float, e um inteiro de identificação, certo? É a matrícula dele, a gente pode dizer assim. Então vamos começar aqui, primeiramente, botando aqui maiúscula, vou colocar aqui, criar a nossa variável aluno. Vamos então iniciar a nossa variável aluno, ponto nome, a gente vai entregar para ele o dado Leonardo, vou botar aqui o meu nome. Vamos colocar aqui para ele aluno.nota, vai receber 10, um aluno exemplar. E aluno.id vai ser primeiro aluno, então ser o ID1. Vamos então dar um print nessas informações. Só ver aqui. Ok. Vamos colocar aqui, ó, nome, %s, vai vir aluno.nome, printf, a gente vai colocar nota, pode com uma quebra de linha, %.2f, aluno.nota, e aqui então a gente vai fazer o seguinte, vamos contra barra id, %d, aluno.id,
Vamos rodar aqui para ver se está tudo certo. Com a nossa estrutura, ok? Funcionando certinho. Deixa eu ver que a nossa estrutura está funcionando certo. Vamos trabalhar então com arquivos, tá? Vamos colocar aqui então file. E um ponteiro para file vai ser o arquivo. E aqui a gente vai então pedir para abrir esse arquivo. Vamos colocar aqui bem no início. Arquivo vai receber então o fopen arquivo.txt e a gente vai abrir no modo escrita, correto? Então vamos vir aqui e usar a função printf, dois pontos. Vamos colocar aqui então as informações que a gente precisa. Primeiro, a gente vai passar o nosso ponteiro, ok? E depois o que a gente quer imprimir aqui dentro. Então a gente vai, por exemplo, colocar o nome do aluno. Vamos trabalhar aqui só com o nome, para não ter que ficar fazendo muitas conversões e dando trabalho depois. Se a gente pedir para rodar, então, não teve nenhum erro. E a gente pode ir na pasta e vai ver que o arquivo vai estar lá. Então aqui, ao invés de a gente abrir como escrita, vamos abrir agora como leitura. Vamos usar a função fscanf. E vamos passar aqui para a gente, no caso, a variável que a gente vai querer trabalhar. Então vamos pegar aqui, criar uma outra variável para a gente usar aqui, char nome aluno, posições 50, vai ser igual. Vou pular essa linha aqui. Então a gente vai passar a variável, no caso o nome aluno. A gente vai passar o que a gente quer ler, %string. Então a gente vai passar aqui o nosso ponteiro, ok? Tá? E vamos então dar o printf nessa nossa busca. Nome lido, %s. E aqui a gente vai colocar um nome aluno. Ok? Vamos rodar para ver o que acontece. A gente teve um segmentation default, ou seja, a gente teve um problema aqui no uso dos nossos ponteiros, tá? Bom, no caso o erro aqui foi meu, onde eu coloquei a ordem errada. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Nome lido, Leonardo. Ou seja, a gente gravou e então leu no arquivo tudo corretamente. Não há grandes mistérios. Os arquivos de texto são bem simples, né, de serem trabalhados. E aqui a gente pode ver um exemplo bem claro disso. Agora vamos trabalhar com arquivos binários, tá? Vamos dar aqui para .bin e a função para wb para escrita em binário. Vamos lá então. A gente tem aqui o nosso primeiro aluno, né? A gente vai usar a função fwrite em vez da fscanf. Então, o que a gente vai passar aqui como parâmetro, tá? O que a gente vai usar como parâmetro dessa função? Vamos colocar aqui para a gente nessa ordem. Vamos usar a nossa função fwrite. Nesse caso aqui, olha, a gente vai poder utilizar para salvar o nosso struct inteiro de uma vez. O que a gente vai fazer? A gente vai passar o nosso struct como parâmetro. Vamos pegar então o tamanho utilizado por um struct desse tipo, no caso aqui um struct aluno. E vamos passar aqui também que a gente quer gravar uma vez e que a gente tem o seguinte ponteiro, que é o arquivo, ok? A gente acabou de gravar no arquivo a informação dessa struct. Vamos só testar aqui para ver como é que fica, se teve algum erro. A gente está vendo um erro aqui. O erro aqui foi que eu esqueci de botar um endereço, tá? Porque a gente precisa passar um endereço do ponteiro que vai ser lido na função, ok? Vamos colocar aqui então também que a gente vai querer ler e saber se a gente leu certo, né? Então, se a gente rodar, já está gravando.
vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai usar a função fread, onde a gente vai seguir praticamente o mesmo procedimento, na verdade, né? É o mesmo conteúdo. Como já está salvo lá dentro do arquivo, a gente já pode mudar aqui para RB, apagar essa escrita. E vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar isso aqui para aqui de baixo. E de novo para cá. Por quê? E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu vou alterar o valor que está nessa variável de struct aluno. Tá? Vou imprimir para mostrar que ele foi mudado. Depois eu vou ler e mostrar que ele voltou para o que foi salvo dentro do arquivo. Entendeu? Então vamos colocar aqui que a nota mudou para 8.0, que o nome mudou de Leonardo para Rafael, que o ID dele é 2. E aqui, ao ler, teria que ler o valor que a gente salvou, que é aquele original. Vamos rodar aqui para ver. Opa, só pulando uma linha para facilitar aqui a nossa vida, que o nome que os dois nomes foram sem essa quebra de linha. Vamos até botar uma segunda quebra aqui para facilitar. E olha só. Aqui tinha o valor original. A gente mudou, imprimiu. Depois ele leu o arquivo e voltou com esse nome original. Ok? Como você pode ver, é bem tranquilo. Não tem grandes segredos. É fácil de entender. É fácil de trabalhar essa questão. E a gente consegue aí realmente transformar e criar toda uma série de funcionalidades por cima desse ponto. Então é isso, gente. A escrita de arquivos vai ser algo que vai mudar o jogo para você como programador, te dando muito mais funcionalidades. E qualquer coisa, a gente está disponível.